participa, eles pedem. Importante, é. Tá gravando. Ótimo, vamos lá. Então, gente, boa tarde. Olha, nós aqui outra vez. 8º encontro dessa rede maravilhosa do Missão de Foco. Já passamos mais de 6 meses nesse processo, 8 encontros já. E hoje a gente está vindo em mais um encontro no qual foi direcionado pela própria rede. O tema, o debate, o encontro, o que vai ser direcionado, faz parte de toda essa rede, né? Os direcionamentos. E hoje a gente está vendo com um convidado especial, que vai estar trazendo o tema que foi debatido, que foi inserido na nossa lista, de prioridade, validado no último encontro, e que a gente foi buscando dentro da própria rede, quem tinha acesso, algumas pessoas, alguns nomes, alguns profissionais que fizessem expertise naquela temática, que pudesse trazer essa temática para dentro da rede, para a gente ampliar cada vez mais os nossos horizontes. Então, a gente vai dividir o nosso encontro da seguinte forma. Nesse primeiro momento, só retornando, quem trouxe seu lanche pode guardar, daqui no finalzinho a gente vai fazer o compartilhamento do lanche. Se for temático, da região, melhor ainda, porque vai seguir no gosto aqui, cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado, na telinha quadrada. Mas a gente tem que fazer alguns momentos assim, porque para não ficar tudo muito formal e a gente ter o encontro da Rede Missão em Foco também além de todos os aprendizados, as inspirações, o conhecimento, mas a gente também tem esse momento de partilha, de afetividade, de sentir que nós temos esse apoio um do outro. Então, faremos o seguinte: o primeiro momento vai ter a participação do Henrico, o John, estará aqui conosco. Ele vai trazer a temática que foi demandada pela própria rede, vai falar sobre conjuntura. E desde já, Henrico, nós estamos muito felizes de recebê-lo. Está aqui conosco, cada um de uma região, cada um de um lugar, e ter essa sua fala com essa análise, isso vai trazer para nós muito mais clareza, amplitude, enxergar para além do que já estamos vendo, fazer mais análise apurada sobre o nosso conceito. Um segundo momento vai vir os direcionamentos do GT de comunicação, vai dar para a gente o feedback, se houve realmente uma boa adesão às respostas do questionário, bem como o direcionamento. No final, a gente retoma para poder passar os direcionamentos da pauta do nosso próximo encontro, que sempre acontece na última sexta-feira do mês. O encontro de hoje iniciou mais cedo, às 14 horas, encerrando, portanto, no máximo às 16 horas. Só que, para apresentar, o Henrique gostaria de convidar a Vanessa, que foi a responsável de fazer essa ponte, representando aí o Camará e todas as outras instituições. Então, agora eu passo a bola para você, Vanessa. Vem, Vanessa, que agora é a tua vez. Estava incerta de por onde a gente começava, né? A gente tinha pensado em começar com a apresentação do GT, que seria um pouco mais rápido, né? A Dani preparou a apresentação para a gente poder conversar sobre o GT de comunicação. E aí depois a gente recebe o primeiro momento, né? A primeira hora seria para o Henrico fazer a apresentação da análise de conjuntura. E depois a gente ter mais uma hora para o diálogo. Então, talvez coubesse da Dani apresentar primeiro e a gente poder acertar os combinados da comunicação e depois seguir para análise de conjuntura, tudo bem? Tudo bem, gente. Ótimo, Vanessa. Ótimo direcionamento. Pessoal, vou só trazer uma informação. Eu vou dar uma saída às 14h20, porque eu vou ter uma questão para resolver, mas a Paula vai dar continuidade, mas depois eu retorno, tá bom? Então, vem, Dani.
Oi, gente, boa tarde. Eu vou tentar projetar aqui a apresentação para a gente acompanhar melhor. Ah, eu não posso. Posso mandar para alguém, né? Quem pode transmitir? Peraí, Dani, que eu abro aqui o seu, coloco você como co-anfitriã. Vai me dar poderes. Me dá poderes. Poderosa, tá plena agora também. Empodere a mulher aí. Ele viu ele pro quarto, vou chorar de novo. Me avisa quando puder. Tá liberada já. Tá empoderada, gata. Se joga. Achei aqui. Vamos ver se eu acho a guia certa. Uso mais outro. Vocês estão vendo aí? Quando conseguirem ver, me fale. Tá aparecendo já, Dani. Ah, então beleza. Então, como eu não vou ver vocês, qualquer dúvida, qualquer correção, vocês me falem aqui. A gente fez um exercício primeiro, né, de analisar os dados que tinham chegado, né? Então, o que a gente vai apresentar hoje é uma possibilidade de um retrato da rede e uma possibilidade de percurso, né? Então, vamos deixar também para a rede decidir. É até legal apresentar agora, porque depois o Henrique, de repente, pode, né, opinar também sobre o que ele vê dessa estratégia na conjuntura que ele está apresentando e compartilhando aqui com a gente, né? O primeiro dado que a gente tem importante de debater é que do universo de 28 organizações, a gente teve 14 respostas, 14 retornos desses questionários, né? Que já é bem significativo, mas que a gente vai precisar decidir hoje se isso é suficiente, né? Ou se a gente repactua, né? Dessas 14 organizações que responderam, a gente identificou 19 áreas de atuação e 3 são mais recorrentes, né? Que é cultura, educação, na verdade, na ordem é educação, cultura e direitos humanos. São as que mais aparecem. E outras áreas que estão correlacionadas de alguma maneira, né? Dessas 14 organizações também, a gente mapeou 679 profissionais envolvidos, o que é um número bem significativo, mas a gente não sabe muito bem se essa média vai dar correta, porque a depender das outras organizações, do porte, né, a média pode baixar ou subir, né? E desses 679 profissionais envolvidos, 57 são dedicados à comunicação, ou integralmente ou parcialmente. Só para contextualizar aqui para o Henrique, esse é um GT de comunicação e a gente está fazendo o retrato da comunicação na rede, tanto para definir quais são as nossas estratégias conjuntas, como para definir para identificar, né, o nosso perfil de maneira geral. Então, com base nesse retrato que a gente pôde perceber que todas as organizações têm como principal função de comunicação, produção e gerenciamento de conteúdo para as mídias sociais. Todo mundo faz isso, né? Então, tem um trabalho grande, um esforço grande em comunicação externa, que retorna muitas vezes em mobilização de jovens, público-alvo, comunidade, mas na maioria das vezes também em visibilidade e mobilização de recursos, né? Estamos na quarentena, gente. Há crianças na área, mas a gente vai tocando. Se atrapalhar, vocês me falem que eu volto. E esse segundo, né, retrato que chamou mais atenção, para além do foco da comunicação, né, é a frequência do uso dessas ferramentas e desses produtos, né? Então, a maior parte das organizações, 78,6%, trabalha com uma comunicação voltada para a rede e com frequência de 2, 3 vezes mensalmente. Então, tem uma periodicidade bem regular, assim, bem frequente, né? Então, esse primeiro retrato, vocês viram o questionário, a maior parte das pessoas até colaborou com as questões, né? São muitos dados, a gente teria muitos dados para fazer cruzamento, desde orçamento, percentual do orçamento que é voltado para a comunicação, até uma forma de mensurar isso dentro da estrutura geral, como em que frentes ele trabalha, desde relatório e transparência até mobilização de pessoas. Mas a gente fez um retrato pequeno porque a gente precisa definir aqui agora, né? A gente vai encerrar com esses 14 ou a gente vai repactuar um prazo de preenchimento para que todos possam, né, participar e a gente tem um retrato mais fiel, né? A partir dessa definição,
a gente pode já apontar estratégias para finalizar isso e produzir o documento de síntese, né? Porque a ideia dessa sistematização é que não só a gente tem um retrato, mas como a gente usa esses dados para produzir uma ação em rede, que está dividida em duas partes, né? Um documento de posicionamento coletivo, principalmente frente às redes reguladoras, né? As agências reguladoras sobre a comunicação como direito humano, e uma fase de marketing mais ativo, que seria uma campanha ou uma ação nas redes que a gente participaria coordenadamente, uma ação conjunta para dar visibilidade a essa pauta definida, que passa um pouco pela função, né, da comunicação hoje, num estado de pandemia, mas também a comunicação como direito humano para o desenvolvimento, já que ela está atrelada hoje não somente ao direito, né, de comunicar, mas também ao direito à educação, à saúde, aos serviços emergenciais. Então, tem uma série de fatores que o não cumprimento, né, da legalidade do direito à comunicação como direito humano impacta diretamente na vida das pessoas. Então, esse resuminho, assim, para não tomar muito tempo, ele tem essa finalidade de a gente pactuar esses encaminhamentos, que a gente sentiu muita dificuldade na rede da mobilização, né, porque está todo mundo com muito trabalho da mobilização para esses dados. O que vocês acham aí? Alguém? A ideia é um pouco discutir esses encaminhamentos aí, principalmente com relação à mobilização, né, geral. Bom, então vou fazer só um comentário diante do que a Dani já trouxe. Eu penso que para a gente, uma das ideias desse mapeamento é isso que a Dani falou, que é usar essas informações, esses dados, esse retrato, né, das organizações como base para a gente escrever aquele posicionamento mais coletivo. E nesse mapeamento tem perguntas em relação a acesso, as dificuldades de acesso dos interagentes, público-alvo, beneficiários, enfim, a palavra que cada um se sente mais confortável em usar. Então, eu acredito que seria importante a gente ter mais um tempinho aí, mais um respiro de tentar alcançar as outras organizações que ainda não conseguiram responder. Eu acho que seria importante para ter um documento mais robusto, mais representativo. Ainda que, claro, 14 é um número grande, mas pensando que a gente tem o quê? São 28, né, gente? Eu não me lembro agora exato. A gente está com metade, então acho que a gente tem potência para alcançar um número um pouco maior. Eu concordo também, que acho que a gente pode definir um prazo, mas tentar ampliar, né? Vocês me ouvem? Eu poderia sugerir aqui um prazo, gente, mas eu acho que ele é mais legítimo se quem não conseguiu responder, colocar, entendeu? Colocar o que é viável também, para a gente não ficar num movimento contra a maré, que às vezes isso pode ser violento para a rotina de algumas organizações. Talvez das organizações presentes, todo mundo tenha respondido, será? Não sei se tem alguém que está aqui que não conseguiu responder ainda. Bom, se não tiver ninguém, tem uma cantora aqui do meu lado. Se não tiver ninguém, a gente pode definir um prazo, mas ele é melhor, né, se fosse um prazo pautado na realidade. Sim.
Acho que como ninguém está se posicionando, é estabelecer um prazo. Se chegar mais alguém, agrega as informações, se não, está fechado. A questão de prazo é mais, acho que é o mais correto nesse momento. Uma semana, 15 dias, no máximo. Eu acho que esse prazo é super plausível, assim, pelo menos para a gente, porque se em mais de uma semana as organizações conseguem complementar os dados, a gente tem mais 3 semanas para fazer sistematização, a análise e uma primeira proposta, né? Porque como são muitos dados, exigem que a gente tenha um pouquinho de tempo para sistematizar com cuidado, assim, antes da partilha. Uma semana, Dani, que você propôs? Eu proponho como assim o prazo ideal para a gente conseguir fazer uma sistematização mais cuidadosa, mas é isso, assim, a gente veio no GT, a gente veio dessa conversa de tentar ouvir, né, os coletivos para fazer alguma coisa que seja sólida, porque esse é um movimento de posicionamento político da rede, então assim, tem que ser no tempo da rede, não tem que ser no tempo ideal, né? Tiana? Tudo bem? Você me ouve bem? Sim, é que hoje a internet está uma loucura. Em todos os meus espaços que eu circulei, ela cai, trava. Então, não, por aqui tá tranquilo por enquanto. Porque o WhatsApp também aqui oscila também. Então, são os novos jeitos de atuação, né? Gente, a gente segue. Desculpa, Paula. Pode falar. Faz, Dani. Não, pode falar. Eu ia perguntar se a gente segue, então, com uma... A pergunta mais sensível aqui agora se faz sentido, porque esse silêncio também retorna para a gente como o desafio, né? O que a gente está fazendo faz sentido? É esse o desejo da rede a partir da provocação da comunicação como um direito humano? A gente quer investir nisso mesmo, né? Exige um esforço do GT, mas exige também uma mobilização coletiva que tem que fazer sentido. Eu não vejo outra forma da gente fazer, porque vai exigir que a gente depois esteja alinhado nessa percepção, né, no que está impactando a gente. Então, tem que ser um desejo mesmo. E não vejo problema se não for, mas a gente precisa falar um pouquinho disso até para dar um encaminhamento. E daí, eu não sei se seria o que vocês acham, mas de repente poderia dar esse prazo. Por exemplo, sexta-feira que vem é dia 2, né, de outubro. E dia 2 ou dia 5, enfim. E daí, quem achar que por alguma razão ou não tem interesse ou não vai responder, será que não poderia mandar uma mensagem? Né? Porque também daí eu acho que dá para ficar mais, né, mais aberta, né? Interessa, não interessa, vou responder, ou não respondi porque não pude, ou porque não quero, enfim. Não sei o que vocês acham. Acho um ótimo encaminhamento, acho que é bom. Eu também concordo. E acho que deve dar esse tempo, sim, que vale a pena as pessoas de repente dar um alerta. Acho que quanto mais respostas a gente tiver, melhor vai ser o que a gente tem, mais real, né? Mais próximo da realidade. Se possível, acho que era interessante. E daí acho que todo mundo... não está aqui na roda, mas coloca lá no grupo, aí as pessoas vão ter esse acesso, né? E daí ficar à vontade de, né? Olha, a gente está num outro momento, não vai responder. Eu acho que ficar bem à vontade, mas era legal sinalizar, né? Porque senão fica essa dúvida. Será que não respondeu porque não teve tempo? Não né? deixar no vácuo, né, Vera? Isso. Sem retorno. Eu acho. Ou que sim, ou que não. Mas tudo bem. Claro.
Fica assim, então? Acho que sim, Vera. Acho que a gente Tá ok. fecha com prazo de uma semana. Tá ótimo. Então é 2 de outubro. Exatamente. Então, eu encerrei a apresentação já aí para vocês. Eu não estou muito habituada com o Zoom, eu uso mais o Meet. Sim. Então, a gente repactou esse prazo, vamos mandar novamente o link, né, para as organizações que responderam com esse prazo e a gente pactua até o próximo encontro devolutivo. Fechou, seguimos. Fechou, Dan? Vanessa, então, Fechou. tem alguma coisa para debater ainda ou a gente segue para o Henrico? A gente segue para o Henrico. Só queria dar um toque que a gente mandou um e-mail também para todas as organizações. Então, se tiver alguma dificuldade com o WhatsApp, assim, pode dar uma olhada no e-mail, eu enviei pelo meu e-mail, mas a gente pode conversar por lá também. Algumas organizações responderam um e-mail dizendo, né, explicando o momento que estavam, então houve essa devolutiva, né? Na verdade, o pessoal comentou assim, ó, tá difícil, não consigo agora, né? Esses dias agora, alguém respondeu, a gente enviou agora, enfim. Qualquer questão pode ser encaminhada por e-mail também. Então, fechou. Vanessa, se apresenta o Henrico? Ele se apresenta? Henrico é advogado, educador popular, militante. A gente tem, nesses 23 anos de Camará, muitos foram partilhados com o Henrico de diferentes formas, né? Tanto de quando ele era educação ambiental, né? Quando ele fez uma educação popular dele, no Núcleo de Educação Popular 13 de Maio, do qual eu também fiz parte, também fiz formação por lá. E acho que é isso, assim, pode ser esse resumo. Se o Henrique quiser se apresentar um pouco mais, fica à vontade. E é isso. Eu também gosto de falar que eu conheço o Camará desde quando eu era jovem de programas sociais. Então, faz bastante tempo, né? Pelo menos aí uns 20 anos, né? Pelo menos que eu me recordo. Eu sou egresso de alguns programas, né? Na época de educação ambiental para jovens de escolas públicas da periferia da minha cidade, que é Santos. Mas, ao longo do tempo, aí eu me formei em educação, em alguns cursos de formação política e tenho tentado compartilhar o máximo possível com quem se sente à vontade para convidar, né? Por isso, eu vou já adiantar, eu agradeço o convite. Pode ser que tenha algumas interrupções aqui, porque meus filhos, eles até procuram, assim, respeitar o espaço quando eu estou fazendo alguma atividade. Mas tem hora que eles esquecem, então chegam gritando, perguntando, brincando. Então, se tiver alguma intervenção, é daqui também, que o tempo de pandemia também é um tempo da gente lidar com esse tipo de situação, que no dia a dia a gente trata de ou se esquivar ou evitar, né? O conjunto das pessoas tentam evitar as crianças como um grande incômodo na vida, né? Digo isso porque os espaços políticos, espaços de formação e de discussão política, em regra, não têm nenhuma acolhida com as crianças, né? As crianças geralmente se presume que elas não existem, né? Que as pessoas não são mães, não são pais, não são avós, não são tias, tios. Portanto, 95%, 96% das vezes não tem um único espaço para as crianças, né? Quando tem, é um acessório bem pouco planejado, que pese toda a importância dele. Bom, agradecer o convite, eu espero que de alguma forma eu possa trazer algumas reflexões e polêmicas. Geralmente, o Camará conhece bem isso, eu geralmente trago alguma polêmica dentro das formações. São polêmicas que têm o intuito não de ser muito agressivo com o interlocutor, mas mais de provocar o debate, né? Eu presumo que o que eu vou trazer vão servir como subsídios para as análises que vocês costumam fazer, né? Até eu comentei um pouco com a Vanessa de que uma análise de conjuntura, ela às vezes é uma coisa muito abstrata, muito etérea, muito fora do dia a dia das organizações. E por isso tende a, pelo menos imediatamente, não ter uma conexão com a vida cotidiana delas.
E eu acho que essas são as piores análises de conjuntura que podem existir, né? Essas análises que trabalham absolutamente com um campo fora da realidade das organizações, elas não conseguem reformular suas ações estratégicas, né? A grande importância de uma análise de conjuntura, começando por aí, é que ela traga uma certa visão geral para que você readeque as suas ações estratégicas. Se a análise de conjuntura não servir para você readequar suas ações, então ou a análise de conjuntura foi muito ruim e, portanto, inútil, né? Ou não é o momento da organização de fazer análise de conjuntura, ela está no momento de fazer uma outra coisa. Tá? Então, a análise de conjuntura tendencialmente precisa implicar em reavaliar as ações estratégicas das organizações ou dos indivíduos que se veem como ativistas, como promotores sociais, ou qualquer que seja a nomenclatura aí. Bom, eu participo de bastante grupos aqui, coletivos de formação, de estudo, tenho algum acúmulo nessa empreitada de fazer reflexões conjunturais, mas não sou uma pessoa especialista na área. Com certeza vocês vão ver que a parte de análise da política nacional, eu geralmente não me aventuro. Vocês vão entender que eu fico mais num subsídio anterior à análise conjuntural política. Até porque eu sou um pouco crítico às análises de conjuntura política, porque eu acho que o momento da conjuntura política ele passa tão rápido que se você não assenta as bases de uma análise de conjuntura que são mais gerais, parece que aquela análise de conjuntura ela é a resolução de todos os problemas, né? Agora eu entendo como funciona a política nacional. Bom, basta uma semana de política nacional no Brasil para a gente descobrir que a análise de conjuntura de segunda não é mais a de sexta, né? E assim que você termina de formular a análise de conjuntura política de sexta, no sábado, uma outra bomba, né? Uma outra fala numa organização internacional, uma outra manifestação de um congresso nacional, e toda aquela análise de conjuntura vai para o espaço, né? E aí vários atores sociais entram em jogo, desde o judiciário, o executivo, órgãos de imprensa. Por isso que eu vou fazer uma análise que é um subsídio para as análises de conjuntura política nacional. Eu acho que essa tem que fazer sempre, tá? Uma análise de conjuntura política tem que fazer o tempo todo e tem que relacionar ela com o contexto político, regional e municipal, né? Embora não pareça, boa parte das nossas ações sociais de base são absolutamente influenciadas pela pequena política, né? Pela política da vizinhança, pela política da Câmara dos Vereadores, pela política do prefeito, dos secretários, dos líderes comunitários, e, portanto, eles têm que fazer parte das nossas análises organizativas. Tá? Então, eu vou ficar com uma parte anterior da análise de conjuntura. Eu separei aqui 5 pontos para essa análise. Só uma parte, Vanessa, você me avisa quando estiver acabando o tempo, porque eu sou meio... Pode ser que eu me atrapalhe um pouco, tá? Então, vou pedir aí que você dê uma acenada, fale no áudio. Eu separei em 5 partes. O primeiro é o papel das crises econômicas. Eu acho que esse é um ponto essencial para qualquer maneira de pensar a política das organizações nos locais onde elas atuam. Além disso, a relação dessa crise econômica com a pandemia chamada aí de Covid-19, o impacto que ela tem para as populações, né? As tendências políticas nesse cenário também é uma coisa importante que eu vou tentar dar um panorama geral. A situação das camadas populares, né, dos setores mais oprimidos e explorados, eu também vou tentar fazer uma breve pincelada, até porque nesse ponto, né, os dados estatísticos são muito diversificados, né? Embora eles tenham uma tendência geral, por exemplo, se eu falar no aumento da violência doméstica, né? Em alguns estados, o aumento da violência doméstica foi mais focado na violência contra idosos e crianças, em outros estados contra a mulher, né? Em alguns estados pau a pau, outros absolutamente estouraram o aumento de violência doméstica, né? A ponto de aumentar 50%, 40%, dependendo dos lugares. Tem estados, como por exemplo São Paulo, 23% aumentou a violência contra idosos, né? Inclusive a violência contra idosos em instituição e crianças institucionalizadas, né? Em lares de acolhimento. Então, os dados são tão díspares que eu também não vou focar muito nestes dados regionais, e sim dados mais gerais. E o quinto ponto é as formas de reação que as organizações da sociedade civil têm levado a cabo nos últimos anos, que, na minha leitura,
também desarmaram, desinstrumentalizaram as populações que são afetadas por essas situações contrastantes da sociedade para reagirem aos ataques que sofrem, né, das mais variadas formas. Bom, como o tempo é curto, eu vou tentar privilegiar depois o debate. Vamos primeiro para essa questão da crise econômica, né? Certamente todo mundo que está aqui nessa apresentação hoje já passou por uma crise ou duas, ou três, ou mais crises econômicas. Crises econômicas não são nenhuma novidade, né? O que é novidade é que a gente sempre se surpreende com ela, né? E eu acho muito estranho, porque pouco tempo atrás eu lembro de hiperinflação, fila para fazer compra, desemprego. De repente, a gente se pega enganado com o discurso de que a vida vai bem, de que a economia cresceu, e a gente esquece que as crises, elas voltam, né? As crises, elas ocorrem de forma regular, e elas sempre visam superar um momento de decrescimento da economia global, tá? De alguma forma, as cadeias produtivas mundiais, elas deixam de se sustentar nos mercados ou vice-versa. E elas precisam agora passar por uma certa convulsão, um certo exorcismo de mercados ruins ou de produções que não são tão rentáveis. E isso gera o que a gente chama de, alguns vão chamar de crises cíclicas e periódicas, tá? De outro lado, outras pessoas vão entender que essa crise, ela, a partir dos anos 70, ela já é uma chamada crise estrutural. Ela não é mais cíclica e periódica, mas ela dura permanentemente no seio da sociedade, com alguns momentos de maior agudização, tá? Onde as consequências das crises, elas se revelam de forma mais brutal. Eu não vou entrar aqui muito no mérito se as crises são cíclicas e periódicas ou se elas são estruturais. Aí é uma questão, cada um pode procurar, que tem literatura aberta em relação a isso. O problema é que essas crises, quando elas ocorrem, elas levam todo mundo ao desespero, né? Seja os ribeirinhos lá do Amazonas, até as tribos dos Ainu no Japão, ou os magnatas do Wall Street, ou mesmo a minha comunidade aqui do lado, no bairro do Macuco, né? Em Santos. Todo mundo fica desesperado. Às vezes, sem entender direito que raio de crise é essa, de onde ela veio. Mas tem uma coisa que é certa, essa crise ela atinge de alguma forma todas as camadas de todas as populações. Eu não vou entrar agora no mérito se atinge bem ou mal, nós vamos ver isso na sequência. A questão é que a crise ela costuma ter uma certa aparência no cenário global, tá? E essa aparência, geralmente, ela vira o resumo da ópera. E aí eu acho que é um ponto importante. Toda crise econômica, ela tem uma alcunha, tá? Ela tem um jeito da gente explicar ela de forma simplista e que acaba falseando o fenômeno da própria crise, tá? Ou a crise de 29 era uma crise de superprodução e de retração dos mercados, em virtude do crescimento do mercado da Europa no pós-guerra, né? Ou então você tem uma crise de matriz energética, que foi a crise do petróleo dos anos 70, ou então você tem uma crise de hipotecas e créditos, como foi a crise de 2008, né? E agora você tem outro vilão, uma nova alcunha, que é a chamada crise da pandemia, crise do coronavírus, tá? Eu acho que aí a gente merece uma parte, porque esta crise ela existia há muito tempo antes do coronavírus, tá? O coronavírus vai ser identificado na China no final de 2019, mas essa crise ela já vinha sendo anunciada no final de 2018, tá? Início de 2019, ela já era dada como certa. Só para a gente dar um exemplo, em termos de números, tá? O FMI passou o ano de 2019 inteiro, de janeiro até dezembro, reduzindo as suas projeções de crescimento. Saiu da casa dos 3,7% na virada do ano de 2018 para 2019, chegando até 2,4%, que foi o que fechou o crescimento da economia global em 2019. Tá? Isso levou o FMI, o Banco Mundial e todas as organizações mundiais a entender que 2020 ia ser uma bomba, né? A zona do euro, para vocês terem uma ideia, já declarava crescimento zero. Tá? Os mais otimistas diziam que a zona do euro ia crescer 1% em 2020. Tá? O mundo inteiro ia crescer 2,5%, 2,4%, cenários mais otimistas. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora um gráfico, se vocês não reclamarem. Esse gráfico aqui eu não posso, tá? Estou desabilitado. Alguém pode me habilitar aí como coworking, o co-host, né? Já estou colocando. Para eu poder mostrar. Pronto.
Posso? Vamos ver. Tá, vai ser rapidinho. Eu sei que números e dados são uma porcaria quando a gente quer fazer formação, que às vezes a gente olha e fica meio... Esse aqui é um gráfico de um grupo estadunidense que acompanha as recessões globais. Vocês vão ver que as recessões, elas ocorrem periodicamente. Tem um momento onde a economia global ela atinge o pico lá em cima, né, na parte de cima da linha, os crescimentos são essas barrinhas verdes, e momentos onde eles vão para a lona, né? Nós vamos dar uma olhada aqui que essa crise de 2020, né? Ela é a maior dos últimos 60 anos. Tá? Então, só é a maior dos últimos 60 anos porque não tem gente que faça gráfico dos últimos 100, porque senão provavelmente ia ser a maior dos últimos 100. Vou passar aqui o gráfico. A economia global, então, teve uma queda. Tá? E aí eu vou explicar, essa aqui é o PIB mundial antes de 2018. Ele vinha mais ou menos crescendo de forma estável depois da última crise. E no final, ao longo de 2019, o FMI foi reduzindo as estimativas de crescimento. Eu vou parar aqui para voltar a conversar, que aí vocês não precisam ficar entediados com os gráficos, tá? Depois, se quiser, eu mando. A maior parte dos gráficos, eles são... Eu tenho os dados deles, os links e tudo mais, eu posso mandar para vocês, quem quiser pode consultar. A grande questão é que em 2018 todo mundo já decretava que a economia global ia para os frangalhos, tá? Eu vou mostrar aqui um último slide com as manchetes internacionais. Então, isso aqui são alguns exemplos de manchetes internacionais. Todos eles dizendo que a crise econômica, a recessão ia ocorrer provavelmente entre o final de 2020 e começo de 2021. Tá? Ninguém acerta exatamente quando que vai dar errado, né? Mas que vai dar errado todo mundo já sabia. E acho que esse é a grande pista. O problema é que o coronavírus ele vai se tornar um problema real, né? Quando ele atinge o status de calamidade pública nos principais países e depois vai ser levado à pandemia global pela OMS, ele cria um problema para a circulação de mercadorias, né? E algumas particularidades são importantes da gente levantar nesse cenário de Covid, tá? Embora ele não tenha gerado a crise, ele foi um catalisador da crise econômica. Tá? Ele foi um agente que aprofundou, acelerou o processo de decaimento dos lucros mundiais. E isso vai ter um impacto importante. Agora, por que ele foi um fenômeno de catalisação? Eu acho importante da gente averiguar. Tem 5 pontos que eu acho que são fundamentais dessa característica. Primeiro, nunca antes na história do planeta nós tivemos um processo de globalização tão profundo. Tá? Provavelmente, esse é o maior nível de globalização já alcançado e previsto pelos maiores pesquisadores. Acho que o próprio Milton Santos já está convulsionando e não poderia imaginar que a gente chegaria a um nível de globalização tão alto. Um efeito dessa globalização é que os grandes centros econômicos estão tão conectados que o alastramento da pandemia foi exatamente nos principais polos. Né? Wuhan, na China, é um porto. Né? Madrid é um grande polo industrial. Né? A principal zona de Bérgamo, na Itália, tem muitas fábricas chinesas, né? Está altamente conectado com a China. Nova York, não precisa dizer nada, é o centro capital dos Estados Unidos. São Paulo é o centro da economia brasileira e assim por diante. Os grandes centros econômicos conectados fizeram com que a pandemia se alastrasse. Tá? Esse cenário ele se soma à grande concentração populacional urbana. Pouca gente lembra, mas em 2007 foi que a população urbana passou a rural. Tá? É um fato um pouco recente. O problema não é exatamente ter passado a rural, hoje está em torno de 55% a população urbana. O problema não é esse, o problema é que as grandes economias estão entre 70% e 80% de população urbana, exatamente concentrada nos centros econômicos dos países. Então, quando você junta o maior nível de globalização já alcançado,
que esses centros econômicos estão conectados em cadeias produtivas globais e que a concentração populacional está predominantemente em zona urbana, quando você encontra uma doença altamente contagiosa, o resultado ele é mais ou menos esperado. O outro efeito isso gerou um problema para a economia, porque pelo menos no ponto alto da primeira e da segunda onda de contaminação global, quase 40% da população mundial, ou seja, praticamente todos em zona rural, toda a zona urbana, estavam fazendo algum tipo de isolamento, né? Em todos os países. Se você contar que quase 40% da população está fazendo isolamento e que metade está na zona urbana, praticamente todos os centros econômicos estavam tendo que restringir a ida e vinda das pessoas e também o seu acesso a um consumo mais voltado para o mercado, né? Gente, infelizmente começou uma obra aqui do lado, tá? Foi mal. Outro principal ponto é que nunca antes também na história do planeta, a força de trabalho, ou seja, os trabalhadores circulavam tanto e por tão longas distâncias, né? O fenômeno do transporte em escala global é relativamente recente. Nas últimas décadas é que os trabalhadores precisam se deslocar tanto para ir para o trabalho. Até meados do século passado, boa parte dos trabalhadores moravam perto das fábricas ou em zonas operárias, né? Hoje não, hoje o transporte faz com que eles tenham que se deslocar horas e horas e por longuíssimas distâncias. O fato da quarentena ter sido implantada fez com que todos os mercados globais tivessem que ser mais ou menos paralisados, obstruindo a circulação de mercadoria, tá? Deixa eu ver onde eu fui. Deixa eu parar aqui de novo. Bom, voltando. Tá indo? Vocês estão... Tá indo? Alguém me dá um ok aí. Estão ouvindo? Estão acompanhando? Não dormiram ainda? Bom, isso não seria um problema, né? Se a gente tivesse preparado para uma pandemia dessa. O pior é que já em 2018, no início de 2018, vários cientistas da OMS já falavam de uma tal de doença X, né? Eles vinham com pesquisas apontando que o nível de desenvolvimento, degradação ambiental, de comercialização de animais silvestres e também do próprio efeito da globalização e das cadeias de mercado globais ia levar a que, em curto espaço de tempo, alguma doença nova que não convivia ainda com a humanidade acabasse surgindo e trazendo problemas para a humanidade, tá? Isso já era esperado. Hoje, esses mesmos cientistas, tá? Tem alguns grupos em especial, um deles que se reuniu em Genebra e que ficou famoso por emitir alguns relatórios meio sensacionalistas sobre essa possibilidade de contaminação global. Esses mesmos especialistas dizem que a Covid é apenas um ensaio, tá? Provavelmente, nós vamos lidar com uma outra pandemia que não é a Covid-19, que essa Covid-19 é super tranquila, tá? E que provavelmente vai pintar por aí nos próximos anos, tá? Então, isso não acho que é tão impossível, porque se a gente pensar em outras doenças como o MERS, como Ebola, o efeito da mortandade da Covid-19, ela de fato não é tão alto como poderia ser se outras doenças tivessem o mesmo fim da Covid de se tornar uma pandemia global, tá? Bom, quais são as tendências, então, que os governos acabaram adotando? Primeiro que é importante dizer que não é uma questão nacional o negacionismo ou entender que essa pandemia é uma mera bobagem, tá? Todos os países, absolutamente todos, desde final de 2019, quando já anunciavam a possibilidade dessa doença, até o anúncio de que ela era uma pandemia global, de que ela se tornou uma pandemia global pela OMS, todos os países subestimavam a Covid como algo que impactaria o cotidiano das pessoas. Tá? Todos. Inglaterra, Suécia, até pouco tempo atrás, né? Itália, Espanha, todos os países, todos os governantes
não tomaram as medidas necessárias, preservando aí as suas respectivas economias nacionais. Mas, no dia 26 de março, a OMS convocou, intimou o G20 a fazer uma reunião, o G20 fez uma reunião, naquela época 500 mil de pessoas estavam contaminadas, quase 21 mil mortes, hoje esse número absolutamente decuplicou, né? Mas durante essa reunião do G20, algumas medidas foram adotadas pelos principais países, tá? Eu vou aqui colocar para vocês quais foram essas medidas e qual é exatamente o impacto dessas medidas para as nossas realidades locais. Vamos lá. Principais medidas são essas: proteger a vida, garantir os empregos e as rendas, restaurar a confiança, preservar a estabilidade financeira, minimizar as interrupções do comércio internacional, dar ajuda aos países que precisam de assistência e coordenar medidas de saúde pública e financeira. Bom, vocês vão ver que a maior parte das medidas tem relação exatamente com a economia, né? Não é nenhum segredo que o G20 pensa nas suas economias nacionais e no crescimento da economia global. Mas ainda consta aqui uma preocupação sanitária, uma proteção à vida, né? uma assistência aos países. Agora, vamos ver como que isso se converteu em realidade prática. Na realidade prática, cada país editou seus programas, tá? Então, Estados Unidos, 6% do PIB, com o plano de contenção da dívida, né? A Alemanha, quase 12% do PIB, França, 13%, o Reino Unido, 17%, Espanha, 17%, Brasil, 2%. Tá? Brasil, de fato, investiu pouco nos seus planos de contingenciamento. Isso aqui foram os planos anunciados logo depois da reunião do G20. Tá? E aquele item, ajudar os países que mais precisam, né, que estavam no plano do G20, arregimentou um plano do FMI de contribuir com $1 trilhão para os países mais pobres. Até julho, nenhum único dólar tinha sido enviado ainda para os países que solicitaram. E já 80 países no meio do ano já tinham solicitado verba para os seus planos de contingenciamento. Embora no G20 tinha esse item no programa, de fato, esse programa não se converteu numa ajuda aos países emergentes ou aos países pobres. E vocês vão ver, agora eu peguei 2 exemplos, o que significam esses percentuais ou esses trilhões, né? Trilhões e mais trilhões de dólares que cada país investiu. Tá? Peguei 2 exemplos, Estados Unidos e Brasil. Nesse plano que foi elaborado logo no início da pandemia. Tá? Nos Estados Unidos, dos 2,2 trilhões de dólares, 100 bilhões foram usados para a saúde. 100 bilhões foram usados para a saúde. 540 bilhões para pagamentos de benefícios. Pagamentos de benefícios significa garantir salário de boa parte da economia. Tá? E para a economia direta e indireta, 1,5 trilhões. Tá? No Brasil, dos 477 bilhões de reais anunciados pelo governo federal, 22, quase 23 foram para a saúde. 110 para pagamentos e benefícios e 345 bilhões para economia direta e indireta. Tá? E já tinha uma programação aí de renúncia para o ano, de renúncias fiscais para o ano, desde 2019, de mais de 300 bilhões de reais. Então, nós estamos falando aí de quase 700, 800 bilhões, quase 700 bilhões que foram utilizados para a economia. Né? Isso, eu estou desconsiderando que os pagamentos e benefícios também é uma outra forma de ajudar a economia. Tá? Agora, para a saúde, para os programas sociais, não tinha nada nos planos. Tá? Isso é real. Se você pegar o raio-x do plano, e é um plano muito detalhado do Brasil, não tem um único real dedicado único e exclusivamente para programas sociais. Depois eles vão fazer uns aditamentos, rearranjar os planos, e aí vocês vão ver as notícias, né, de que dedicaram tantos bilhões para alguma pasta, mas em regra as pastas, por exemplo, a FUNAI não usou 1 centavo, né? O SINAI, os indígenas não usou 1 centavo, né, que era o serviço de saúde da FUNAI. Então vocês vão ver que praticamente
esse dinheiro não foi usado para programas sociais ou para poder amparar as populações mais vulneráveis, tá? Estou em tempo ainda? Está em tempo? Tá tranquilo, você tem 1 hora para apresentar, só que você começou às 2h40. Então você tem 35 minutos. Opa, beleza. Estou chegando já nos últimos pontos aqui. Bom, o que significa isso para as camadas populares? O que significa isso para o setor, para os trabalhadores em geral, para os trabalhadores da informalidade, para os trabalhadores de baixa renda, os desempregados, os moradores de periferia, os oprimidos de toda sorte? O que significa isso para os indígenas, para os quilombolas, os ribeirinhos, para as pessoas com deficiência, que nessa pandemia praticamente foram esquecidos, para os idosos que estão em lares de acolhimento ou em casas de repouso, para a população em situação de rua, para os doentes internados. Houve um estouro gigantesco de abandono de enfermos internados em hospitais públicos. Tá? O que significa isso para os presidiários? Né? Eu atendi várias famílias de apenados, de presidiários que não tinham notícia de como estavam os seus familiares, a maioria deles sempre oscilam entre uma doença ou outra, né? A tuberculose infesta os presídios brasileiros. As crianças, né, que não tem nenhuma política voltada para as crianças, em especial durante a pandemia, no máximo que a gente vai tentar observar aí são algumas iniciativas isoladas, claro que merecem todo o respeito, mas o ensino remoto tentando fingir uma situação de educação, ou, quando mais honesto, pelo menos tentando monitorar onde as crianças estão, porque a evasão escolar, embora os números não tenham sido apurados ainda na maioria das secretarias de educação, o número de evasão escolar, de fato, do ensino remoto é absurdo. Tá? Hoje, aqui na região onde eu estou, cerca de 20% a 30% dos estudantes não participam de absolutamente nenhuma atividade remota na educação pública. Isso estoura para 50% a 60% quando a gente fala de adolescentes. Tá? Bom, o que acontece para essas camadas populares que suportam as contradições da sociabilidade que a gente vive? Tá? De um lado, as empresas, no momento de crise, vão enxugar os investimentos, vão cortar salários, demitir, reestruturar a produção, reorganizar o comércio, né? Vão buscar melhores retornos financeiros para os seus investimentos. Isso é um movimento clássico das crises econômicas. Isso se agrava mais nas situações onde os trabalhadores mais empobrecidos e proletarizados já estavam numa situação de penúria. Né? Se você pensar que a uberização, né, ou o trabalhador just time já tinha sido largamente implantado no mundo e estava em plena aceleração no Brasil, isso vai tomar um outro patamar durante a quarentena, né, durante a crise da Covid. Então, a gente tem que tentar separar um pouco o joio do trigo. Boa parte das medidas que as empresas estão tomando não são por conta da quarentena ou do isolamento social. São porque a oportunidade da quarentena e do isolamento social fazem com que elas possam agora, sem muitos riscos, porque a legislação permite, está sendo mais flexível nesse sentido, tanto a legislação trabalhista, como previdenciária, quanto a legislação de saúde. Para vocês terem uma ideia, a Covid não foi retirada da saúde do trabalhador, né, dos órgãos de vigilância de saúde do trabalhador, depois ela voltou, depois ela saiu de novo, depois ela voltou. Pelo menos hoje não é reconhecida como doença ocupacional. Tá? Então, a boa parte da flexibilização gerada na legislação trabalhista fez com que as empresas elas arriscassem mais reestruturar a sua produção, o seu comércio. Tá? Isso fez com que se intensificasse mais o trabalho remoto, né, as jornadas intermitentes, algumas demissões sem pagar a verba rescisória, levando a verba rescisória para dezembro, né, suspensões de contrato, reduções de jornada. Eu atendi muita gente, principalmente professor de ensino particular,
Vocês viram como é que são as contradições, né? O professor, ele era contratado por 4, 5, 6 horas, ele teve a jornada dele cortada em 70%, mas agora ele trabalha o dobro para ganhar 20% do salário mais o benefício do governo, né? Então, as empresas, elas em boa medida, elas começaram a arriscar novas formas de organizar a produção e o comércio. Isso de um lado, o que agravou mais a situação dos trabalhadores empobrecidos e proletarizados. Do outro lado, o Estado passa a concentrar investimentos, né? Esses investimentos, eles passam a sair de investimentos de médio e longo prazo para investimentos de curto prazo. Tá? E aí o Estado precisa realocar recursos em medidas de emergência para o combate da Covid, obviamente, e para investimentos públicos no setor privado e também, em especial, para transferência de renda para garantir o mínimo de mercado interno. Tá? Isso gerou aí um intenso ajuste fiscal, né? Uma intensa austeridade que a gente vem sentindo com o passar do tempo, e eu acho que isso vai ser sentido quando os contratos, os convênios, os termos de parceria começarem a acabar. Tá? Mas em alguma medida muita gente já tem sentido, muitas organizações sociais já têm sentido isso. Não estou dizendo que com isso a vida ficou muito pior do que antes, tá? Olha, nunca foi tão ruim a vida das pessoas. Não é bem isso. Tá? Quando a gente fala de que a vida piorou, a gente tem que tomar muito cuidado. Uma coisa é a gente falar agitativamente que a vida piorou, porque isso é quase uma forma publicitária de convencer as pessoas a fazer alguma coisa. Tá? Mas a vida piorou relativamente. A cada momento de crise, ou de agudização de uma crise econômica, a vida piora relativamente ao que as pessoas viviam imediatamente antes dessa crise. Né? É lógico que a situação dos trabalhadores hoje não é igual a 100, 200 anos atrás. Mas também é óbvio que há 10 anos atrás, a sensação das pessoas é que elas estavam melhor. Né? Então, se você falar com uma pessoa comum no dia a dia, ela fala, pô, meu, tá ruim, tá difícil. Né? As coisas eram mais fáceis, a gente dava um jeito, hoje a gente não dá. Teve um episódio bacana, há um tempo atrás, né? Um mês e meio mais ou menos, eu estava conversando com um menino que estava cumprindo medida socioeducativa. Tá? Tinha acabado de sair da medida socioeducativa exatamente por causa da pandemia. Ele não ia mais cumprir a medida porque ele ia ficar em isolamento. Né? E aí ele foi fazer isolamento num lar de acolhimento. E aí, conversando com ele, com outros meninos, adolescentes, ele falando, porque eu estava ali na minha lojinha, né, vendendo droga e tal, e aí recebemos uma ordem de todo mundo se inscrever para o benefício do governo. Né? E aí a gente tirou umas férias. Né? Isso deu um impacto na vida das pessoas. Quer dizer, o cara está tão ruim, que ele qualquer migalha que ele recebe contrasta para ele a vida que ele vive, como é difícil, como não estão conseguindo sobreviver e como que isso impacta o cotidiano das pessoas. Nesse mesmo mês que eu conversei com esse rapaz, que eu recebi uma ordem lá e que todo mundo se inscreveu, e aí depois eu confirmei isso, de fato, boa parte das pessoas que estavam organizadas em movimentos criminosos receberam benefícios rapidamente, né, uma parte considerável, foi das primeiras levas, e às vezes um trabalhador desempregado que não tinha tempo de fazer o cadastro e tudo mais, que estava fazendo bico, não conseguiu receber, né? Até eu lembro que eu atendi uma turma e eu achei muito inusitado, porque a galera estava preocupada da assistência social, tá? Estava preocupada aqui na região com como atender a galera que está precisando fazer o cadastro. Eu falei, olha, gente, nós estamos num país onde 1 milhão de pessoas não tem certidão de nascimento. Quer dizer, pelo menos esse 1 milhão de pessoas não vai ter chance nenhuma de conseguir benefício algum, porque mal consegue não consegue nem se cadastrar em programas sociais. Né? Nós estamos num país em particular. 1 milhão, quase 1 milhão, hoje é um pouco menos. Não tem sequer certidão de nascimento, não tem documentação nenhuma. Né? Então, e aí conversando com essa turma da assistência social, a gente atendeu uns desempregados, e aí era muito engraçado, porque um deles pegou e falou, quer saber de uma coisa? Não vou mais ficar nessa fila desempregado. Agora que tem o benefício do governo, eu vou para casa, a gente vai fazer um churrasco, e eu vou ficar aqui gastando meu tempo nessa fila não, porque eu venho aqui todo dia e não consigo uma vaga. Né? Essas são situações que eu acho que expressam um pouco como que as pessoas estão desgastadas, estão sentindo que a vida cotidiana está ruim, tá? Estão sentindo que a vida cotidiana, de alguma forma, não corresponde aos seus anseios. Parece bobeira porque a gente está falando de grana, de benefício e tal, mas, infelizmente, na sociabilidade que a gente vive,
é inevitável a mediação social ser feita pela mercadoria, tá? Porque, em última instância, a pessoa é o que ela consome, tá? Em última instância, para a sociabilidade que a gente convive, consumir é ser alguém, é ter acesso a moradia, é ter acesso à saúde, à educação. Né? Não consumir ou consumir muito pouco significa a prova cabal do alijamento social, da marginalização. Então, o nível de desespero das pessoas, quando elas não conseguem ter um bico, quando elas não conseguem ter um tipo de saída econômica para levar o seu cotidiano minimamente, embora de forma ruim, leva elas ao desespero. Né? Essa situação geral de pandemia levou a algumas explosões sociais de injustiça. A gente particularmente consegue apurar isso em números brutos, né? Então, hoje, nos últimos anos, milhões de pessoas voltaram à insegurança alimentar, voltaram à insegurança alimentar grave ou leve no Brasil. Isso era um cenário que desde 2013 não se via um agravamento. De 2009 a 2013, de fato, caiu o número de pessoas em situação de insegurança alimentar. Nos últimos anos, isso se agravou. E no último ano, no último semestre, isso se agravou mais ainda. Né? O problema aí do comércio internacional de alimentos fez subir o preço do milho em 27%, da soja em 30%, do arroz em 47%, da carne bovina em 40%. Isso tem a ver com uma demanda internacional de alimentos, que levou o preço do mercado, né? De alguns itens principais que estão na mesa do trabalhador brasileiro. E isso refletiu o mercado interno. Hoje, o trabalhador vai no mercado e ele fica preocupado. Por exemplo, eu vou comprar um arroz. Né? Imagina a pessoa que vive de assistência, a pessoa que vive de cesta básica. Ela está num desespero, porque algumas cidades, né, alguns municípios, sequer a assistência social tem funcionado. Né? Os CRAS, os CREAS não têm funcionado. Né? Estão concentrando toda a energia na transferência de renda. Bom, em relação ao desemprego, os cortes desse ano atingiram 5 milhões e meio. E aí, isso é importante, gente. Dos 5 milhões de cortes do último semestre, metade é de trabalhador doméstico. Ou melhor, de trabalhadora doméstica, né? Na sua maioria. Tá? E a outra, quase a outra metade, 1 milhão e 200 mil dos 5 milhões são de trabalhadores domésticos. 2 milhões e meio que são de trabalhadores autônomos ou precarizados, que já estavam mais ou menos numa situação de penúria. Né? Então, nós estamos falando de 5 milhões de pessoas que foram jogadas à desocupação ou uma ocupação tão irrisória que não conseguem dar conta da sua vida cotidiana. Tá? Isso se soma também ao fato de que boa parte dos ocupados, quase 2/10 dos ocupados hoje no Brasil estão fazendo algum tipo de trabalho remoto. Tá? Esse trabalho remoto, não se preocupem, boa parte dele vai ser mantido. Tem inclusive alguns estudos que apontam para o governo federal, por exemplo, que se ele conseguisse manter esse trabalho doméstico para a maioria de seus servidores, ele economizaria R$500 bilhão por ano de reais. Tá? E alguns planos têm sido... por isso que eu falei que era meio que um ensaio geral também de reorganização do trabalho no mundo. E pode ser que o trabalho remoto vire uma boa opção para quem quer economizar com diária, com estrutura de aluguéis, com estrutura de móveis, né, com energia elétrica, água. Quem não quer ser culpado por doenças ocupacionais, né, então isso pode substituir boa parte das doenças ocupacionais. A pessoa vai ter ler em casa, problema dela, ela que usou muito computador em casa. Né? Bom, todo esse cenário gerou um aumento da violência doméstica, como eu já falei, um aumento da reintegração de posse e de despejos. Nesse mês, eu já recebi 3 pedidos de apoio jurídico para reintegrações de posse e despejo. Tá? A violência popular estourou em todos os estados brasileiros. Em alguns, chegando a 50% o número de elevação de homicídios realizados pela polícia.
Em alguns estados, 20%, 30% de policiais mortos, também do lado da polícia. O número de mortos se elevou. Né? No estado de São Paulo, se eu não me engano, estava em 23% ou 24% a elevação de policiais mortos. Tá? O consumo de bebidas alcoólicas cresceu quase 20% durante a pandemia. Né? E por aí vai. Eu poderia citar para vocês uma série de dados que durante a pandemia, numa situação de crise econômica, de reorganização da produção, de desemprego, de redução dos investimentos sociais, de ampliação dos investimentos quase que diretamente econômicos, o impacto que isso teve na vida cotidiana das pessoas. Porque aí o que importa para a gente, enquanto quem atua nas comunidades ou nas sociedades, nas populações mais vulneráveis, é exatamente entender que esse processo, embora ele estava lá, né, o processo de marginalização, de vulnerabilidade social, ele já existia, em grande medida ele encontrou um catalisador na crise econômica, que foi piorado com a pandemia. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Numa crise econômica, a gente já ia encontrar piora. Para vocês terem um paralelo, tá? Na crise econômica de 2008, na Grécia, tá? O número de crianças que foram abandonadas cresceu em 5 vezes. 5 vezes. Esse número foi o dobro durante a pandemia do Covid-19. Isso eu estou falando da Grécia. Tá? Agora, imagina no Brasil, não temos dados da quantidade de crianças que foram abandonadas. Aqui na região da Baixada Santista, por exemplo, o número de crianças caiu, abandonada. De duas uma. Ou as famílias estão muito bem, obrigado, cuidando das suas crianças nos lares, né, porque não estão preocupadas com a situação de penúria que estão vivendo, ou o serviço de assistência zerou e, portanto, não apura mais qualquer tipo de violação contra a criança e adolescente. Né? E isso a gente já sabe qual é a resposta. Né? Aqui na região também, Bertioga era o que tinha a menor quantidade de violência doméstica contra mulheres. Tá? Exatamente porque era o único município que não tinha delegacia da mulher e não apurava nenhuma denúncia de violência contra a mulher. Então, a gente já sabe por que esses dados não surgiram. Não surgiram porque não estão sendo apurados. Se a gente for conferir, o número de violações de direito estouraram muito mais do que as estatísticas conseguem dar conta de apurar. Né? Agora, o que a gente faz diante de um cenário desse? Tem algo que agrava a atuação das organizações nessas populações mais vulneráveis. Uma certa tradição que a gente cunhou nos últimos 20 anos. Tá? Nos últimos 20 anos, boa parte das organizações sociais, dos movimentos e dos partidos resolveram, por uma estratégia que na época fazia sentido, institucionalizar suas lutas. Tá? O que significava isso? Significava que boa parte daquele processo de reivindicação e de luta geral que as comunidades travavam com o Estado ou com, por exemplo, no caso das reintegrações de posse, com os proprietários de terra, foi convertido em mandatos, foi convertido em secretarias, coordenadorias, conselhos. Né? E nos últimos 20 anos, em especial, boa parte das lutas sociais ficaram quase que concentradas, ou pelo menos em boa medida, foram atraídas ou orbitavam em torno da institucionalização das demandas. Essa institucionalização das demandas, em um ano não é um problema, mas em 20 anos, causa um efeito de desarme ou de desorganização das comunidades e dos movimentos, que agora, num momento grave de violência extrema de Estado e também de sistema, elas não saibam como reagir. Né? Ou, pelo menos, se veem menos instrumentalizadas para a reação. Tá? Ontem mesmo aqui teve uma comunidade de São Vicente que bateu na prefeitura lá para reivindicar regularização de um prédio, porque estão ocupando um prédio. Não estou dizendo com isso que as camadas populares não reagem. Tá? Nós vemos aí nos Estados Unidos uma grande ascensão de reações, né? Mesmo durante a pandemia. O que eu estou dizendo é que essas reações, elas ainda são muito insuficientes dado o grau de violência que essas comunidades sofrem.
E isso tem uma explicação. A explicação é que o processo de apassivamento e de institucionalização das demandas levou com que essas comunidades não tivessem mais um aparato organizativo. Elas não tinham mais movimentos, sociedades de melhoramento, organizações que propunham luta, né? Elas tinham organizações, movimentos e líderes que propunham acreditar no mandato, acreditar no vereador, acreditar numa coordenação, acreditar numa secretaria de Estado, né? Isso foi desarmando as populações para que elas enfrentassem as suas demandas, né? Não que elas não estejam fazendo as suas lutas, em muita medida estão, mas estão tão desinstrumentalizadas, estão tão desorganizadas que quase não conseguem reagir, ou se reagem episodicamente com um potencial muito curto, tá? Fora que quando elas olham, encaram a quantidade de violações, elas não sabem nem por onde começar, né? O Camará mesmo trouxe aí um contingente de áreas de violação das comunidades, dos territórios onde eles trabalham, né? Eu fico imaginando na cabeça de alguém que vive numa situação onde ele sofre de um lado violência doméstica, do outro não tem saneamento básico, mora precariamente, está desempregado, as crianças não têm o que fazer. Bom, por onde que essa comunidade começa? Por onde que essa comunidade começa a se organizar e a lutar por alguma reivindicação? Qual é a melhor reivindicação? Qual é a reivindicação que ela deveria se organizar para poder apresentar? Para quem ela apresenta? Para o Estado, que é justamente quem está negando? Como é que ela vai conseguir pressionar o Estado a não negar? Porque a questão não é reivindicar, mas pressionar a não negar. Se ela está absolutamente desinstrumentalizada, desarmada nos últimos 20 anos. Né? Seus líderes comunitários, os seus expoentes políticos da região, praticamente ou todos viraram vereador, ou todos mudaram de bairro, né? Também acontece muito isso. No bairro onde eu morei, vivi, quase todo mundo que tinha algum tipo de protagonismo comunitário foi-se embora, né? Ascendeu de vida, eu inclusive, né? Fui estudar, virei advogado, saí do bairro onde eu morava, o bairro onde eu cresci, e trabalhei politicamente, quando era ainda jovem, né? E agora, quem está lá travando essas lutas? Né? Então, hoje as organizações sociais têm esse desafio, no meu entender, superar o espaço reivindicatório dos territórios, né? Superar uma tradição reivindicatória das comunidades vulneráveis, né? E passar a organizar essas situações de violação numa perspectiva mais de enfrentamento, de luta e de organização local, tá? Não abandonando as reivindicações. As reivindicações elas são importantes, porque o Estado tem que ter o seu papel cumprido, né? Mas não abandonar, como foi nos últimos 20 anos, o seu aspecto local de organização coletiva e de fortalecimento para o enfrentamento com alguém que quase que certamente vai negar as suas reivindicações, né? Bom, o que eu tinha para trazer de dados e de discussões, estou fechando agora, tá? E vou fazer uma última observação. Embora pareça fácil o que eu estou colocando, né? Falando assim é fácil, vamos construir localmente, né? Tem um ensinamento muito antigo e que eu acho que é muito significativo do Gramsci, né? Ele falava o seguinte, que a nossa relação com as forças sociais, né? A nossa relação com quem convulsiona na sociedade diante das contradições, ela não se dá no passe de mágica, né? Para construir um futuro, nós precisamos hoje operar construindo vínculos com as sociedades ou com as comunidades que de fato estão sofrendo toda forma de violência social. E construir vínculo demanda muito tempo. Na vida organizativa de vocês, provavelmente, tendo que entregar relatório, tendo que cumprir meta, tendo que atender um certo número de pessoas para poder receber a verba tal do fundo tal. Como conciliar essa estrutura de funcionamento das organizações atuais com uma perspectiva de criar vínculo com as comunidades, com os territórios e colocá-los em movimento, colocá-los em luta, né? Com uma atenção para dentro, onde eles vivem, e também com uma atenção de enfrentamento para fora,
com aqueles que negam as suas demandas. Finalizei, espero que a gente possa aí aprofundar no debate. Não sei se ajudou, mas espero que sim. Obrigada, Henrique. Foi maravilhosa a sua fala. Muito pra gente. Mais do que a gente gostaria de ter e mais do que seria necessário, já que tem tanta coisa para a gente cuidar. Assim. Eu sei que o espaço vai estar aberto agora para troca. Acho que assim que acaba, né, a gente fica ruminando um monte de coisa, mas queria fazer um comentário assim para a gente pensar junto aqui, né, sobre essa necessidade, né? O que... Dani, tá falhando o microfone. Tá cortando. Melhorou? Ele fecha e abre. Melhorou agora? Melhorou. Ah, então tá bom. Não, é só um comentário mesmo para jogar aqui na reflexão, né? A gente fica buscando sempre uma relação de causa e efeito, e eu acho que a complexidade da realidade agora não permite que a gente faça esse contorno tão claro, né? E é até bom que não tenha, porque acho que tem muitas facetas mesmo, né? Então, quando a gente traz uma perspectiva, uma análise do ponto de vista, sempre aquela questão, né? Aquela dúvida, até quando a pandemia impacta na economia, ou ela é um resultado desse tipo de economia que a gente vem... Quando a gente pensa nos resultados nas comunidades, né, em como isso foi impactando essas vidas, essa realidade, a gente viu um outro cenário mais violento do que a gente imaginava. Não se tratava mais das pessoas que estavam em vulnerabilidade. Eu tenho pessoalmente amigos dentistas, advogados, pessoas que nunca precisaram de nenhum tipo de assistência, que de repente passaram a viver com R$0, querendo correr atrás de auxílio. Então, assim, até que ponto isso é um impacto do Covid, né, da crise sanitária, ou da lógica econômica que a gente vem construindo e sustentando. Então, o nosso papel, de alguma maneira, é reflexão reconstruir e a gente perceber que o modo como a gente vem operando não está dando o resultado que a gente gostaria. Outro dia, na avaliação da Bem TV, a gente perguntou para todo mundo, né, quem estava angustiado para sair, e a Fabi respondeu: eu quero não estar lá fora. E eu acho que eu penso a mesma coisa, sabe? Eu não quero voltar para aquilo que tinha antes. Quero algo novo. A criança caiu aqui. Vou passar a palavra, beijo. Henrique, você quer ir dialogando ou a gente abre para mais pessoas? Como é que a gente segue? Eu fico por conta de vocês. Eu gosto quando mais gente vai colocando ponderações, né? Eu não tenho problema com quem achar que algo que eu falei é completamente fora da casinha, tá? Então, eu fico feliz se alguém discorda completamente ou parcialmente. E eu gostaria também que a boa parte de vocês, como a Daniela, né, colocou agora, trouxesse experiências particulares ou das próprias organizações. Porque talvez nesse debate a gente consiga agora fazer uma ligação entre esse panorama geral e o impacto que isso tem na vida das organizações e de vocês como operadores sociais, como militantes ou como educadores populares. Vou voltar aqui só porque eu tive que apagar um pequeno incêndio familiar. Esse é o exemplo assim, em que a gente vai identificar na base da vida cotidiana uma série de violências que a gente tinha naturalizado, né? O Henrique começou, fiquei super contemplada com essa reflexão sobre a criança, sobre o lugar da criança,
porque a gente tem essa lógica, né, de naturalizar as violências e buscar soluções de vitrine para que elas não apareçam. Então, as mães e os pais que antes, né, antes da pandemia, se desdobravam para que o fato de ter um filho não respingasse no trabalho como uma falta de disponibilidade, alguma coisa, agora não tem mais como, né? Não tem mais como você fazer isso. E eu lembro da primeira semana da quarentena, as primeiras reuniões que a Violeta passava, ela tem 3 anos, passava cantando, pelada, fazendo terror, e eu ficava super constrangida, como se ela tivesse, assim, nos expondo ao máximo, invadindo um espaço de trabalho, quando, na verdade, o trabalho invadiu as nossas casas. Então, toda vez que a gente começa essa reflexão pensando em voltar ao normal, eu sempre me questiono que normal é esse? Porque, de fato, há muito mais privilégios e vantagens em poder estar na situação que eu estou hoje, por exemplo, em home office, do que as pessoas que estão tendo que fingir que essa pandemia não existe, né, para se expor a riscos, para manter a nossa lógica exploratória funcionando. Já falei aqui nesse grupo uma vez, eu acho, no início também, que a primeira quinzena eu fiquei desesperada, eu achei que fosse faltar suprimentos. Eu pensei, cara, vai faltar, porque as pessoas vão ter que parar. E aí o meu maior susto foi quando eu descobri, não vão parar. Entregador não tem direito a se proteger e fazer quarentena, caixa de supermercado não tem direito a se proteger e fazer quarentena. Aí uma série de profissões foram aparecendo assim, nossa, que absurdo, né? Então, um susto primeiro, que era da ausência de suprimento, virou um choque depois de como essas pessoas estão privadas do direito de autoproteção, porque a lógica que a gente vem desenvolvendo na economia, nos negócios, nas relações, ela é uma lógica que desumaniza todos nós para dar conta dessa máquina, né? E aí eu acho que a grande reflexão é qual é o nosso lugar dentro dessa engrenagem, assim. O nosso lugar enquanto pessoas, enquanto movimento social, enquanto rede, assim. É onde a gente pode intervir. Bom, vou aproveitar então e vou emendar aí outras provocações, já que a galera está um pouco tímida. Pode ser? Vou colocar aqui o seguinte. Adorei sua fala, Daniela, porque eu acho que traz uma oportunidade de algo que eu não ia colocar, mas eu esperava trazer no debate. Bom, a crise é uma crise econômica intensificada pelo Covid ou da lógica que vivemos? As duas coisas, né? Ela é uma crise inerente à forma como a gente vive, porque a mediação universal da nossa sociabilidade é com o consumo, é com a mercadoria, ela é que dita o que a gente é ou deixa de ser. E aí, entendendo mercadoria, inclusive o mercado de trabalho, né, nossa profissão nada mais é do que também um tipo de mercadoria. Quando me contratam um serviço de advocacia, assim como qualquer um de nós que estamos na divisão social do trabalho, somos aí, de alguma forma, colocados na sociabilidade a partir de alguma mercadoria, seja consumindo ela, ou seja portando ela como força de trabalho, né? Como alguém que está sendo contratado, né? Na base da vida cotidiana, essa violência é naturalizada sempre. E tem uma expressão do Poulantzas, né? Que ele falava o seguinte, ele falava que a violência ela se inscreve na corporeidade das pessoas. Tá? E o que ele queria dizer com isso, né? Queria dizer que a lógica é tão perversa que, de alguma forma, eu consigo entender que é justo, é legítimo e é legal que algumas coisas aconteçam. Por exemplo, prender alguém, né? Não é contestado. Bater em alguém, privar alguém, não é algo contestado. E a maior forma de privação ainda é a coerção econômica. Porque quando a pessoa não tem grana, ela é privada de comida, de saúde, de saneamento. Né? Essa naturalização, essa a gente escapa. É natural pagar as coisas. É natural comprar água, é natural pagar aluguel, é natural comprar saúde. Veja, não me parece natural, dito em voz alta, mas é corporificado na nossa existência que é natural. É natural ir no mercado e comprar água. Bem como é natural eu não ter água se eu não tiver dinheiro para comprar. Então eu vou passar sede, vou morrer. Vou, naturalmente. Né? Esse tipo de relação ela é perversa, mas é naturalizada. Né? Nas comunidades, outras coisas aconteceram que foram
assim, contar casos, né? Um caso muito engraçado, que assim, a perversidade desse caso a gente estava discutindo com professores, né, sobre educação remota. E aí, boa parte das comunidades não tem internet. Quando tem uma velocidade baixíssima, não dá conta de ter aula, né, aula remota. E aí surgiu o caso de uma criança que tinha sido espancada pela mãe, né? Bom, por quê? Porque tinha usado o celular da mãe e entrado na pasta de fotos. E a mãe tinha fotos que ela não queria que a filha visse, né? Claro, a mulher quer uma vida, a mulher tem uma privacidade, uma intimidade. E aí a filha viu as fotos, questionou a mãe, e a mãe, né, ficou enlouquecida. No fim, depois, né, da violência, comprou um celular para a filha. Veja, ela juntou o pouco dinheiro que ela tinha, ou quase nada, para comprar um celular usado para a filha poder ter aula, para não usar o celular dela e ver as fotos que ela troca mensagem com as pessoas que ela tem relação íntima. Senhora Cláudia, já está pronto, viu? Pode buscar o carro da senhora, já está em hora. Alguém falou alguma coisa aí? Lembrar a senhora que a gente está aqui só até 17 horas, tá certo? Ah, tem alguém com o áudio aberto aí, galera. Eu adorei esse tema que você trouxe, Henrico, assim, a provocação, porque eu já tinha ficado lá atrás com um tema que eu acabei esquecendo, né? Quando a gente falou de evasão escolar, que eu acho muito importante a gente fazer um giro no olhar, assim, é um exercício difícil, né? Mas quando quando começou a surgir esse tema, agora recentemente, né, já com avançados meses de pseudo-quarentena, eu me questionei muito sobre esse indicador, evasão escolar. Evadir significa que você saiu, né? Que você se retirou. E, na verdade, o que eu vejo nos territórios em que a gente trabalha é que essas crianças nem entraram, porque foi negado a ela o acesso. Então, se a gente não questionar esse indicador evasão, a gente vai cair na mesma lógica da escassez econômica como um fato causado pela pandemia, pela lógica da estrutura, sem considerar que bancos digitais como o Inter cresceram 90% no último trimestre. São mais de 2 milhões em lucro. Não estou dizendo de dinheiro que eles movimentam, estou dizendo em lucro, 2 milhões e meio de lucro. Então, é uma perspectiva que minimamente tem que servir para a gente reinventar esse mundo que a gente está tendo a oportunidade de reinventar. Porque eu acho que a perspectiva, né, de que isso vai passar e a gente vai voltar ao normal, ela não é só ilusória, como ela é nociva. Ela faz com que a gente olhe para o retrovisor do passado como algo que estava bom. E ele tanto não estava bom que ele provocou essas consequências todas. Qual seria o nosso cenário hoje se, no primeiro caso no Brasil, a gente de fato tivesse feito uma quarentena, um lockdown, um mês? Qual seria? A gente não sabe. Tem uma outra provocação, Daniela, que eu ia colocar, e eu vou aproveitar e emendar a provocação, e aí você responde já no coisa. Quem não parou em algumas circunstâncias, né? Não parou para o trabalho. Mas, por exemplo, essa pessoa que já tinha pouco lazer, agora ela não pode ter nem mais o campeonato de futebol na TV, porque foi suspenso o campeonato. Né? Ela é obrigada a conviver com o companheiro, com a companheira, com a avó que odeia, com o filho que odeia, e os divórcios estouraram, né? A violência doméstica estourou, porque elas não suportam a convivência uns dos outros. E a rua, e o bar, e o futebol, e o parque, e a escola física era uma maneira de evitar a convivência, era uma maneira de fugir das contradições em âmbito doméstico. Essa pessoa agora, ela tem que continuar trabalhando, porque ela não pode parar, mas ela também não tem mais o lazer. E aí ela desobedece o lazer. Ela vai para a praia, ela vai para o bar e não usa máscara. Veja, eu não tenho condição nenhuma de dizer para uma pessoa, uma comunidade, use máscara e não vá para o bar. Peraí, ela tem que trabalhar todo dia apertada no ônibus, no trem, no metrô. E ela não pode ir para a praia e não pode ir para o bar. Ela tem que ficar em casa, insuportavelmente convivendo com a família. Fica aí. É uma reflexão que eu faço quando, às vezes, a gente discursa. É bom o discurso? Para cobrar as autoridades públicas. Mas para dizer para uma pessoa que tem que trabalhar todo dia no Uber, que tem que fazer entrega no iFood de bicicleta, que quando ela chegar, depois de 12, 14 horas de trabalho, ela não pode ir para o bar ou jogar bola, é complicado. Sim, concordo. E vejo muito isso acontecer.
mas é porque a gente naturalizou que ela vai ter que achar um jeito de se virar. Isso não é um problema sistêmico, né? Isso não é um problema da nossa lógica estrutural, isso é um problema seu. Você tem que continuar como se nada tivesse acontecendo na produtividade e na sua vida pessoal você resolva. E essa secção é que se mostra abissal nas diferentes classes, né? Porque se a gente conseguisse construir um enfrentamento com base na lógica, a gente estaria usando esses recursos de forma muito mais racional. Eu tenho um amigo que é próximo da minha família, que tem um filho pequeno, é professor universitário, ou seja, não teve corte no salário, é classe média alta, vive muito bem, mas está enlouquecendo porque ele tem aula para dar no mestrado e na graduação e tem um filho pequeno, a mulher também é professora, e como é que faz, né? Aí eu perguntei, mas André, como é que é isso, assim, na sua rede, né? Nos seus alunos? Ele, não, é geral, eu tenho vários alunos que trabalham em estatais, trabalham em empresas privadas e não estão conseguindo fazer os trabalhos. Aí a minha pergunta foi, por que vocês todos estão fingindo que nada está acontecendo? Por que a universidade propõe uma volta remota abstrata, os professores, por medo de pressão no seu trabalho, acatam, os alunos, por medo do semestre que está pagando ou está público, não interessa. Por que a gente está fingindo que é isso mesmo? Que a gente vai dar de casa, a gente vai dar conta do trabalho, do estudo, da criança, da limpeza, do lazer, né? Por que isso não está em pauta? Então, o que eu mais gostei da sua fala como um todo é que ela traz vários elementos, né, que você não colocou como verdade, mas que eles são muitos disparadores dessas reflexões, porque existem vários dados que eles têm 2, 3, 4 lados de leitura possível, né? E a gente pensa sempre em coletivizar isso em rede, né, para se posicionar do lado em que a gente possa fazer a crítica que está passando batido, que eu acho que é a minha principal provocação aqui, é a gente pensar assim, como é que a gente se apropria desses dados que você trouxe tão bem, organizadinho, até tentei printar alguns, mas eu perdi, se você puder mandar para a gente depois vai ser bom, para a gente olhar para esses dados e tentar ruminá-los, né? Tentar ir ali descobrindo formas de leitura para desconstruir e reconstruir, que eu acho que a gente está num lugar hoje, né, enquanto rede, organizações de terceiro setor, muito frágil, mas ao mesmo tempo muito privilegiado para estar pensando isso. A maior parte da população trabalhadora não pode estar nesse momento pensando isso, né? Felizmente ou infelizmente, nosso trabalho é pensar isso. A gente tem a oportunidade de estar com você e toda a rede para pensar isso. Então, assim, vamos usar isso para provocar essa reflexão mesmo, né? Para a gente quebrar. E eu fico aqui agradecida pela sua fala, porque eu acho que ela traz... Por isso que eu estou falando, assim, porque ela traz muitos elementos para a gente, de fato, né, estranhar e reconstruir. Obrigadão mesmo. Eu estou adorando. Aqui, Dimas, de João Pessoa. Henrico, você trouxe da sua fala várias provocações e que a gente percebe isso no dia a dia. Por exemplo, essa questão que você traz do trabalhador mesmo, né? A gente se pergunta também, quando se fala em quarentena, o trabalhador brasileiro, a maioria, ele não conseguiu, ele está trabalhando, principalmente quando você traz esses que vivem que eu falo, quase subempregos, entregadores, que não tiveram, eles estão expostos o tempo todo, né? Estão expostos o tempo todo, e a gente nas nossas casas, protegidos e utilizando esse serviço, pedindo esse serviço, e às vezes até contraindo o vírus em casa e culpabilizando esse entregador porque acha que veio foi a iFood que trouxe o vírus para minha casa. Então, isso é uma coisa que faz a gente refletir quem realmente está se protegendo, tendo a oportunidade de se proteger do Covid. Outra coisa é a questão das comunidades, porque eu trabalho na Casa Pequeno Davi, é uma organização da sociedade civil, e a gente percebe também as comunidades. As crianças, os adolescentes, eles não estão indo para a escola, porque a escola não pode atendê-los, né? A escola fechou suas portas. Os meninos estão nas ruas, porque, na verdade, são casas.
a rua é a extensão das casas dele. Na verdade, são pequenos espaços para muita gente. Você trouxe questões aí de pessoas que têm, por exemplo, condições de estar em casa com a família, mesmo assim, é quase que impossível você ficar o tempo todo dentro de casa. Imagina pessoas que não têm, as pessoas empobrecidas que têm 20 ou 30 metros quadrados no máximo para 10 pessoas ficarem ali, sem comida, dependendo dos benefícios do governo. E a gente fica refletindo, puxa vida, é preciso que a gente repense e mais, se impondo. Vamos nos preparar, vamos ver esse novo normal. Que novo normal é esse? Né? Então, são coisas que faz a gente refletir e a gente pensar quem realmente está, o que é mesmo essa pandemia, quem realmente está protegido e protegido de quê? E agora as coisas, parte da educação. Nós só voltamos quando tiver uma vacina. Eu acho que a gente precisa de muitas vacinas, não só uma vacina para o Covid, mas é uma sociedade que precisa de muitas vacinas e a gente precisa refletir muito quem realmente está sendo os maiores prejudicados nessa pandemia. Eu gostaria de falar um pouquinho, agradecer aí as reflexões que você nos trouxe e que a gente tem conversado bastante sobre isso. Né, eu sou de uma organização chamada IBEAC, a gente está a sede em São Paulo e a gente trabalha numa região periférica rural da cidade de São Paulo, que é Parelheiros, e a gente tem refletido bastante, trazido essas discussões. Hoje mesmo tem um sarau com a turma lá da biblioteca comunitária, e aí trazido essas temáticas que também refletem bastante as questões, né, de gênero, de raça e do direito humano à literatura, acesso a livros, e a gente tem também um trabalho com gestantes, com mães, e uma coisa que a gente tem investido bastante, e que você comentou isso, é na questão de vínculos, né? Porque como a gente já está há um tempo nessa região, né? Nós estamos já há 12 anos, é uma coisa que eu acho que está fazendo uma diferença. É claro que os problemas são terríveis, cruciais, e essa situação, cada dia a gente vê uma notícia pior do que a outra, mas a gente tem pensado muito assim, aqui, agora, o que dá para ir fazendo. Então, por exemplo, você trouxe bastante a questão da insegurança alimentar, que a gente tem tentado olhar muito para isso, para ver como é que a gente pode, inclusive com pequenas ações, tentar pensar em algumas soluções, ainda que sejam pequenas. Então, de repente, né, as mães mobilizadoras estão trabalhando muito com gestantes e mães, assim, o que eu posso plantar no meu quintal, e daí a vizinha planta outra coisa, a outra planta outra, a gente troca. Enfim, a gente tem investido bastante nessas pequenas ações que têm mostrado um potencial de resolver algumas questões. É claro, não todas, mas tem ajudado a suportar, né, a passar por esses dias tão difíceis, né? A gente teve também uma série de apoios que nos permitiu fazer doação, né, de alimentos, né, cartão alimentação, fralda, álcool, livros. A gente distribuiu muitos livros e tem também distribuído podcasts e leituras e receitas e várias coisas, né? A gente tem um grupo também de mulheres
que trabalham muito com a questão de alimentação saudável, reaproveitamento de alimentos. A gente, então, tem investido nessas pequenas coisas que têm se mostrado com potencial muito positivo. Então, eu acho que assim, a situação é terrível, os dados, você traz dados impactantes e que não são nada animadores, né? Então, eu acho que um desafio grande é como é que a gente trabalha, né, para revolucionar essas coisas, para transformar essa situação terrível, né? E nem pensar em voltar para o normal, que vinha já se mostrando há muito tempo horrível, mas como é que a gente, ao mesmo tempo, vai tentando potencializar algumas ações muito simples, mas que pelo menos garantem algumas coisas no dia a dia. Mesmo com as crianças, a gente está não querendo, tentando manter o contato com elas e trabalhar com elas algumas coisas que possam ajudar, né, nas aprendizagens. A gente vê a dificuldade, justamente essa notícia do mais de 20% das crianças não tem como acompanhar, não tem em casa, lá o sinal é péssimo, muitas vezes a família toda tem um celular e agora os pais, alguns que estão conseguindo trabalho, levam o celular para o trabalho. Então, o que a gente pode fazer concretamente? A gente tem, né, então aí distribui kit para as crianças com jogos que né, estimulam o raciocínio, com muda para mexer com plantio, enfim. Então, a gente tem feito várias ações que não são, de repente, grandes ações, mas que estão provocando, nós estamos lá em 6 bairros, estão provocando coisas muito positivas para, ao tempo todo, estar dizendo, ó, nós estamos com vocês, né? Então, vamos pensar juntos, a gente não leva nada pronto, mas o que a gente pode fazer? Então, assim, eu acho que as notícias são muito ruins, mas também tem coisas que são boas que a gente acha que tem que ficar inventando e fazendo junto também. Vou pegar o gancho da Vera, também lá do Flávio, lá do IBEAC, dar os parabéns aí, Henrico. Eu estava assim, me coçando, eu anotei 1 milhão de coisas aqui e doida para trocar, até com o time lá, já estava pensando, vou convidar ele para participar de uma roda com a turma lá de Parelheiros. E acho que tudo isso que a Vera traz, desses pequenos nadas, como diz o Tião Rocha do CPCD, acho que uma coisa impactante do que você traz, né, e que a gente vê desses pequenos nadas acontecendo, é essa potencialização dessas mulheres em especial, né, das mães mobilizadoras e das outras mulheres do time, também de forçar esse caminho oposto à não institucionalização, que você falou do que a gente chama de participação popular e que virou agora participação partidária, etc., né? Então, elas começam a permear isso desde o começo do projeto, mas agora com mais força nesses espaços, né, que são de poder público, para falar, olha, está faltando isso, olha, a gente precisa melhorar essa questão com atendimento às gestantes, às crianças, né? Eu gosto muito, né? Eu fico muito feliz quando a diretora da maternidade fala assim, ó, as mães mobilizadoras são os olhos da maternidade na comunidade. E quando as mães respondem assim, olha, a gente ouviu falar sobre violência, a gente não quer mais violência durante o parto e a gente quer cafuné obstétrico. E para isso a gente vai fazer ouvidoria sim. E a gente ouvia agora, ela falando, olha, está aumentando o número de ouvidorias. Então, acho que é esse caminho que você, essa fala sua, né, dessa institucionalização, acho que é esse caminho que a gente está vendo acontecer lá em Parelheiros, de fortalecer a comunidade mesmo, né, com a questão dos direitos, é nosso direito fazer isso. Então, eu fiquei muito feliz com a sua fala
e vendo, né, olhando para a nossa realidade, falando, estamos no caminho certo, né? Realmente olhando para essa utopia de uma sociedade igual, né? E indo contra tudo isso que a gente está vendo nesse momento, toda essa chuva de coisa ruim que a gente está vendo. Obrigada, viu, Henrique? Eu acho que uma questão que fica bem forte, assim, que acho que a gente está dialogando muito nesse momento, né? A gente, quando começou o encontro hoje, a gente estava falando como que estava cada organização em relação à pandemia, né? Volta o trabalho, fica no trabalho remoto, né? Acho que a gente vê muito abandono com essa apresentação, né? Quando você traz, né? 80 países pediram apoio do FMI e não rolou liberação de verba para nada, né? Quando a gente vê que só 2% do PIB do país foi direcionado para lidar com a pandemia e uma pequena parcela disso para a saúde mesmo, né? Assim, a grande parcela nem é para isso, assim. Acho que isso volta às questões principais que a gente veio se fazendo, né? Que o que importa nisso tudo, né? A gente está garantindo o que importa? Ou a gente está dando um jeito do jeito que as coisas estão, sabe? Assim, então, porque esse lance do convívio, o Dimas, eu acho que o Dimas trouxe uma coisa que pra gente é muito preciosa, assim, no Camará, sabe, Dimas? Que é esse lance da rua, né? A casa das pessoas é tão pequenininha, são 9 pessoas em um cômodo, né? Aqui essa também é a realidade, assim. E a rua é uma extensão, as pessoas não suportam a convivência, vai para a violência, mas tem uma dinâmica no território que não é vista, porque é abandonado, né? A gente vai lá e torna as atividades online, o que não alcança todas as pessoas, né? Então fica essa preocupação do abandono, né? Não estou dizendo que... Oi, Pedro. Não estou dizendo que a gente arbitrariamente está abandonando, não estou dizendo isso, né? Inclusive, é por isso que a gente está pensando no GT de comunicação, de como dar visibilidade para essa questão, assim. Mas eu acho que o que fica muito, e que eu acho que a maior dificuldade, e acredito que não é uma dificuldade do Camará, né? É uma dificuldade histórica que a gente está carregando, que é como que a gente supera a lógica da reivindicação, assim, para mim essa é a questão principal que você colocou, tem várias outras que surgiram, mas para mim pega mais essa, porque, primeiro, a gente é atropelado por uma lógica do financiamento, né? Então, financiamento pontual para uma ação programada, né? Isso tudo prende a gente, né? O lugar de reivindicação é um lugar representativo, né? Então, a gente sempre vai por representação fazer uma reivindicação. Então, é num conselho no qual alguém é representante, né? A gente procura um apoio jurídico que raramente é coletivo, normalmente é individualizado, né? E foi mal, gente. Normalmente são as crianças, aqui são os cachorros que atrapalham. Não tem como, né, em casa. Mas é isso, assim, eu acho que essa tradição reivindicatória é algo que a gente precisa, eu sinto necessidade, né, da gente investigar mais, né, porque a gente não vai romper essa lógica se a gente não entender ela também, e como que a gente vai medir esforços para isso, assim, porque senão a gente fica tentando dar resposta para uma coisa que nem é para a gente responder, né? Será que essa é uma questão de uma resposta institucional? Ou se a gente está precisando colocar mais questões no território para que o território busque respostas, né? Então, eu fico pensando muito nisso, assim, sabe? Eu acho que a gente tem vários entraves, vários limites, mas se tem uma potência nessa experiência toda, é a potência do vínculo, né? Acho que aqui todos nos dedicamos a fazer vínculo nos territórios. O eixo que provocou todo esse debate foi o eixo do desenvolvimento territorial. E acho que não é à toa, sabe? Porque isso se cola muito na questão que você colocou, né? Porque como a gente desenvolve um território para além de reivindicar, né? Como que a gente avança? O que é avançar, né? Acho que tem essa pergunta também, o que é avançar, né? Enfim. Muitas questões, muito bom. Eu acho que eu nem me apresentei para o Henrico. Henrico, eu sou a Daniela, da Bem TV. Eu falo aqui do Rio de Janeiro, né? A nossa organização é em Niterói. A gente tinha um teto de 4 horas
né? Mas eu acho que ainda pode haver intervenções, se alguém quiser colocar, é que a Ana saiu, deixou a Paula na mediação, e a Paula tem uns dias já que ela está meio caidinha, com dor de cabeça, e ela me mandou uma mensagem e passou a bola para mim. Então, estou aqui pegando a reta final da mediação para ver se mais alguém quer colocar alguma coisa, se a gente já passa para uma consideração final, fiquem à vontade. Queria só um comentário, acho assim, a apresentação do Henrique, né? Claro, as pessoas já falaram, acho que é fortalecer ainda mais o agradecimento. Acho que foi, né, instiga muito, e é uma coisa você visualizar as análises, os dados. Acho que isso é bom, acho que amplia mais e a gente enxerga com mais profundeza as coisas, né? Também, embora tá vendo, tá ouvindo. Mas tem algumas coisas também que me chamam muita atenção nas falas. Uma é essa questão mesmo das pessoas que elas não têm nem muita opção de escolha de poder se isolar. E o contexto que ela vive, alguém trouxe muito isso aí também, tá trabalhando o dia inteiro, tá entregando, chega em casa, casa pequena, X pessoas, se eu já tô o dia inteiro na rua, o que tem eu sair agora para descansar um pouquinho, né? Eu entendi um pouco disso, é um negócio meio louco. E que é isso, é o contexto que a pessoa tá, acho que a gente tem o privilégio de real mesmo, de poder estar aqui, de estar trabalhando em home office, e ainda a gente pode estar aqui discutindo com um grupo de pessoas de vários lugares, vários conhecimentos, e tentar realmente ser diferente, fazer diferente, aprender que esse momento, acho que todo mundo está passando por isso, hoje ninguém está... É tudo, somos todos juntos aí. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer e que há uma vivência dentro da instituição, eu ouvi, inclusive, a gente teve roda dos times, dos territórios, a gente está assim, em territórios bem diferenciados também, que as meninas falaram um pouco disso aí, né? A Vera, mas a Flávia, do vínculo, acho que isso assim, nós só conseguimos, eu acredito que o CPCD também só conseguiu fazer algumas coisas, ou muitas coisas nesse período, por causa dos vínculos também que já tinham sido, eram muito fortes. Acho que eles se ampliaram em muitas situações. E acho que é uma coisa, realmente é sempre investir nisso, né? Nas pessoas, a gente acredita nisso muito. Mas também eu vejo isso como que o território, ele busca soluções e como que nós, enquanto instituições aí, articuladoras, mobilizadoras, etc. e tal, como que a gente realmente pode promover esse empoderamento, né? Que a gente pode, que a gente é capaz também. E agora, mais do que nunca, que a gente precisa se unir e estar junto, e fazer junto, né? Não tem aquela coisa assim que eu não tenho nada com isso, ou isso não é da minha parte, não existe. A gente tem que pensar de uma forma muito coletiva e agir assim também. Principalmente acho que a pandemia ainda fortaleceu mais ainda. E acho que as pessoas, os times também, no nosso caso, assim, nos lugares, assim, como que as pessoas tiveram mais também autonomia. E como que a gente promove isso, né? Porque o que ainda não tem solução, o que é possível provocar, né? Que a gente possa sair da distopia e investir nessa utopia. O que nós podemos fazer, o que vai ser diferente, como que pode ser melhor. E acho que é esse questionamento. Claro, né? Com todas as ponderações, com todos os cuidados. E assim, preciso de falar tanto desafio, tanta coisa para resolver, para melhorar. Mas, ainda assim, a gente aprendeu com muitas experiências, e aqui, inclusive, de algumas as vivências das próprias instituições, que é possível se fazer, e também, nesse paralelo, né? Buscar essas questões dos direitos, de outras coisas, de políticas públicas, e junto disso, caminhando assim, como que a comunidade se mobiliza, se fortalece e age junto, e vai mais forte ainda brigar pelas coisas dela, de fato. E a nossa vivência em Parelheiros, né, em Araçuaí, Maranhão,
o quanto que as pessoas também vai caminhando também, o que que eu posso fazer, o que que a gente já vai fazendo junto, investir, né, produção de alimentos, e tem N ações, né, de cuidados, de mimos, do afeto, investir muito nisso. Eu acho que é um exercício, né, gente, que a gente está tentando fazer, que a gente está procurando fazer, e para a gente realmente aprender com isso e ser melhores, né? Esse desafio não acabou, parece, eu acho que ele só está no início. Não vai acabar tão cedo. E acho que quanto mais a gente essas reflexões mais instigantes, e mais do que isso é aprender com o que os outros já estão fazendo, o que que fez, que deu errado, o que que deu certo, e vamos copiar e melhorar, e eu inventar outras modas. E tem todas essas questões aí, né, das crianças, da escola, dos acessos, que nós vamos precisar não só experimentar, a gente vai precisar buscar caminhos para realmente ter essas soluções, né? Promover o acesso, que a água a gente viu que isso é fundamental. Tanto que, né, quanto que essas rodas aqui quase não aconteciam, né? O tanto que elas têm acontecido e o tanto que tem feito bem para nós todos. Né? A gente é um grupo privilegiado de estar aqui, de poder estar aqui. A gente pode escolher. Que lindo, Eliane, adorei sua fala. Me identifico muito com ela. Obrigada mesmo. A gente falou uma coisa central, né? Vamos precisar de todo mundo. É a aldeia toda para cuidar de nós todos, né? Igual o Tião fala, a aldeia para cuidar do menino, da criança. Agora é a aldeia toda para cuidar de todo mundo, para cuidar do mundo. Exatamente. Mas a minha fala foi muito inspirada em tudo que eu estou ouvindo aqui também, viu, Daniela? De todo mundo. Nada é criado, né? Tudo é reinventado e copiado. Melhorado. É assim mesmo, a gente vai ruminando, né? E eu acho que essas barreiras que a gente vem encontrando, essas novas barreiras e desafios, vêm para retirar aquela ilusão de que certas questões elas são territoriais, são geográficas ou são somente de classe, né? Quando vem um vírus que nos sacode todos, a gente vê questões fundamentais que para uns são negadas, né, há muito tempo, e para outras estavam faltando e não percebia. Eu sempre uso meu exemplo como um exemplo de como a gente precisa se reunir em torno das pautas de direitos humanos e dos direitos básicos fundamentais. Eu moro no centro do Rio de Janeiro, do lado da Sapucaí, no centro. Aqui a gente tem problema de internet e água. Não estou no interior, não estou isolada. Mas hoje, por exemplo, é um dia que não tem água. Não tem água, a cidade fechou para fazer reforma, Santa Teresa é o primeiro lugar que fica sem água. Né? Choveu no Rio de Janeiro, quem mora sabe que nas favelas e nos pontos altos não tem internet, a internet cai. E aí, no momento em que a gente precisa estar menos em contato, né? Isso é fatal, porque a gente já não tem aquela rede pessoal que pode nos apoiar. Então, esse vamos precisar de todo mundo é urgente, né? É agora e é urgente. E concordo muito com você, Eliane, que a gente é muito privilegiado e que a gente tem que usar